Bom dia, amados irmãos e amigos. Estaremos dando início a mais um culto dominical em nosso lar. Estarei louvando o nosso Pai Celestial. Após, estarei fazendo a leitura do estudo de hoje. Então vamos estar vigilantes, né? Porque nós não sabemos a hora que ele voltará, não. Ele está mandando os avisos, né? Essa pandemia que está, né? Tá vindo aí, mais de 6 meses, né? Então o rei está voltando. Vamos estar preparados para subirmos, encontrar com ele lá nas nuvens e ir morar com ele no lar celestial. Estarei fazendo a leitura do estudo de hoje.
O estudo de hoje fala sobre Salomão ora a Deus e intercede pelo povo. Introdução. O templo foi construído por Salomão com o propósito de ser o centro de oração para todo o povo de Israel. Lá havia o propiciatório para todo o povo de Israel. Lá havia o propiciatório e o altar de incenso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, era um símbolo para oração. E debaixo das asas dos querubins havia a nuvem luminosa da Shekinah, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Assim, casa de oração se torna uma descrição do templo. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, sua grande petição era que Deus ouvisse cada oração feita naquele lugar ou naquela direção. Assim, o templo é o lugar da Arca da Aliança, o lugar onde a graça de Deus alcança o povo, que responde com fé. E o altar do incenso, lugar de oração, onde há comunicação entre Deus e o homem. É bom notar que não é comunicação em oração, só direção. Salomão fala com Deus no capítulo 6, mas no capítulo 7 é Deus que fala com Salomão. Ao estudarmos esta oração de intercessão, aprenderemos princípios que devem governar nosso ministério de intercessão. Número 1. A pessoa que ora. 2 Crônicas, capítulo 6, de 1 a 11. As primeiras palavras de Salomão são dirigidas à grande congregação reunida no templo e revelam muito a respeito da sua pessoa. Ele é Salomão, um pastor. Vejamos a preocupação de Salomão com o bem-estar do seu povo. Ele convocou o povo para um verdadeiro encontro com Deus e não somente bendisse ao Senhor. Versos 4. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, como abençoou o seu povo. Deus já havia falado com Davi a respeito dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo. E no Salmo 78, 71, Deus lembrou Davi. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança.
Nesta oração, vemos o coração pastoral de Salomão. É bom lembrar que era um cuidado delegado pelo sumo pastor. Senhor é o meu pastor. Salmo 23, 1. Aquele que é um verdadeiro líder deve demonstrar esse coração pastoral nas suas orações a favor do seu povo. Ele é Salomão, o intercessor. Repetindo, ele é Salomão, o intercessor. Enquanto chamamos a esta oração de dedicação do templo, temos primariamente uma oração de intercessão. Vemos isso no capítulo verso 3, onde Salomão abençoou o povo, pedindo que o poder de Deus entrasse em ação na vida deles. A maior parte da oração demonstra isso. Ele é Salomão, um teólogo. Não estamos falando no sentido acadêmico, mas qualquer crente deve ser um teólogo. Precisa saber algo sobre Deus e suas ações. Salomão entendeu que ele é o Deus que fala a seu povo. Verso 4. O Deus Redentor. Eu tirei o meu povo da terra do Egito. Verso 5. O Deus que cumpre suas promessas. Verso 10. E o Deus que fez uma aliança com seu povo. Ele é Salomão, um exemplo a ser seguido. Salomão é um exemplo do homem que se preocupa com o bem do seu povo, intercede por ele. Vale a pena estudar essa oração, porque foi feita por alguém que, com sabedoria recebida do Senhor, sabe o que é uma oração de intercessão. Ponto 2. O Deus que ouve. 2 Crônica 6, 12 a 21. Salomão subiu numa tribuna de bronze, onde podia ser visto e ouvido por todo o povo de Israel. Mas, neste capítulo, quem é exaltado é o próprio Deus. É bom notar que, ao aproximar-se de Deus, Salomão ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. Verso 13. Exaltou o Senhor, o Deus de Israel, destacando vários tributos divinos. Deus é o Deus que cumpre o que promete. Versos 14 e 15. A oração de Salomão começa reconhecendo a pessoa de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 14, 6. Fé nele e naquilo que faz, embora
elementar e simples deve preceder nossos pedidos. É aqui que começa a oração. Deus é santo. Verso 16 e 17. A promessa de Davi: não se faltará sucessor diante de mim, é seguida pela condição, contando que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim. Pelo fato que Salomão aceita essa condição, buscando andar desde o início, como seu pai Davi, na lei de Deus, ele reconhece que o Deus que promete a bênção é o Deus que requer santidade dos seus servos, porque ele é santo na sua pessoa. Levítico 19, 2. Deus é transcendente. Verso 18. Eis que os céus e a terra, o céu dos céus, não se podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Seria loucura imaginar que o templo podia conter Deus na sua glória. Não podemos dimensionar a pessoa de Deus, porém, por maior que seja o motivo de nossa intercessão, maior ainda será o que esperamos dele. Deus é condescendente, verso 19 e 21. Mas o Deus que é tão alto acima das nossas expectativas é o Deus que desce até nós e cujos olhos estão abertos de dia e noite sobre este lugar, para ouvir a oração. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Ponto 3. O modelo de oração intercessória. 2 Crônicas, capítulo 22, 42. Aqui está um modelo de oração intercessória. É interessante notar a frase comum em todas as 9 petições contidas nesta oração. Se isso ou aquilo acontecer, e seu povo orar, então ouve dos céus e perdoa. O pensamento aqui é um pouco esquisito, em que não é somente uma oração a ser respondida, mas uma oração para que uma outra oração, a do povo, seja respondida. É bom notar que aqui não são petições, oração por si mesmo, mas intercessões, oração em favor de outros. Vemos as petições de Salomão em 2 Crônicas 1, em favor das suas próprias necessidades. Aqui, sua grande preocupação é com as necessidades do povo. Suas intercessões cobrem uma grande variedade de situações e vão além de Israel para o estrangeiro que busca o Senhor. Versos 32. Número 1. Pela família real. Verso 14 e 17. Número 2. Pelo templo, para que seja verdadeiramente a casa de Deus. Verso 18 e 21. Número 3.
pelo povo que tem pecado, ele foi exigido que jurasse. Verso 22, 23. Quarto, pelo povo na sua tribulação, porque tem pecado contra o Senhor, para que Deus se compadeça dele quando o inimigo o vencer. Versos 24, 25. Pela chuva, para que Deus ouça a súplica do seu povo em tempos de seca. Verso 26, 27. Número 6. Pela situação do povo em tempos de fome e pragas de várias espécies. Verso 28, 31. Número 7. Pelos estrangeiros que abraçaram a fé verdadeira, para que Deus os proteja e abençoe. Versos 32 a 33. 8. Pelo povo em tempos de guerra, para que Deus auxilie. Verso 34 e 35. Número 9. Pelo povo no exílio e no cativeiro, para que reconheça o seu pecado e volte para o Senhor. Versos 36 a 39. A última parte desse estudo. 4. A vindicação da oração. A cerimônia não foi um exercício sem sentido. O povo havia orado e estava esperando uma resposta. Sua fé foi vindicada. Sim, Deus estava presente. Ouvira e respondeu 2 vezes. Primeiro, imediatamente. Depois, mais tarde. Desceu fogo do céu. Verso 1, 3. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Algo espetacular que já havia acontecido na história do povo, quando Moisés primeiramente ergueu o altar no deserto. Versos 9, Lucas, versos 9, 24. Levítico 9, 24. Quando Davi ergueu um altar nesse mesmo lugar, 1 Crônicas 21, 26, e aconteceria de novo, numa época de decisão crucial para Israel, no altar de Elias, no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 38. A reação do povo foi imediata. Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvavam o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 3. Quando Deus responde às nossas orações, será que demonstramos a mesma reação de adoração e louvor? O Senhor apareceu a Salomão. Verso 12. Deus respondeu a Salomão em quase a mesma maneira que começou e terminou sua oração. Que estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar
versos 6, 20 a 40. Conclusão. É agradável pensar que a oração de Salomão foi respondida e que nós podemos esperar respostas semelhantes às nossas intercessões. Mas, antes de chegar a essa conclusão, precisamos lembrar a ordem de eventos. Em 2 Crônicas 1, 7, 13, Deus deu a Salomão o que este pediu: sabedoria e conhecimento. É bom observar que Salomão pediu o que Deus quis que pedisse. Sua oração de intercessão foi respondida porque recebeu sabedoria e conhecimento de Deus. Salomão ilustra a pessoa que sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 27. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14, 15. Aleluia! Após o postludio que eu irei tocar, o meu esposo estará orando ao Senhor, terminando assim esse culto dominical no nosso lar. Meu esposo estará terminando esse culto dominical orando nosso Pai Celestial. Agradecemos pela aprendizagem hoje da lição que nos trouxe grande ensinamento. Livrar-nos de todo mal, preparando para o restante do dia de hoje, que tudo seja segundo a sua vontade, que a paz reine em todos os lares e que todos que estejam enfermos sejam recuperados. Amém.
O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. A paz, irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim quiser. A paz.